Capítulo 9. Corrida de oração pelo tabernáculo. Agora chegamos ao ponto que eu tanto esperava neste livro, porque todos já sabemos que temos que orar. Todos já sabemos que estamos cometendo pecados graves por não orar. Estamos cientes disso tudo. Percebo que, mesmo sabendo que temos que orar, muitos de nós não conseguem ficar muito tempo na presença do Senhor. Por quê? Há muito tempo assisti a uma pregação do pastor Paul David Chu, e ali ele nos conta que durante muitos anos pastores do mundo todo foram à Coreia do Sul para descobrir o segredo do tremendo avivamento que se passava por lá. Eles perguntavam: amado pastor Chu, qual é o seu segredo? Ao que ele respondia: venham aqui e irei lhes mostrar. Então levava-os a um lugar de oração e os convidava a orar por pelo menos 1 hora. E ele lhes dizia: só sairemos daqui após 1 hora de oração. Segundo o pastor Chu, após 20 minutos de oração, a maioria dos pastores ocidentais já estava assentado, olhando para o lado. Diante disso, ele lhes dizia: vamos lá, irmãos, vamos orar. E eles respondiam que já haviam orado por tudo, que já não tinham mais palavras alguma para dizer. Penso que assim é a vida de oração de muitos. Ao passarem orando por 15 a 20 minutos, pressupõem que já disseram tudo o que deveriam dizer ao Senhor. De fato, suas orações nem começaram, no entanto, eles pensavam que já tinham terminado. A verdade é que o diabo destrói a maioria de nossas orações antes mesmo de começarem. Assim, qual é o segredo para orar tanto? Eu nunca gostei de falar do meu tempo de oração. Entretanto, de uns tempos para cá, o Senhor me incomodou a fazê-lo. E o objetivo é estimular os demais irmãos a fazê-lo e assim verem que é possível. Mas não apenas isso, como também ensiná-los a orar. Hoje, minha média de tempo de oração está entre 3 e 4 horas diárias. Porém, muitas vezes esse tempo é ultrapassado. Começo meu período de oração por volta das 5 horas da manhã e fico com o Senhor até por volta das 9 horas. E então o café já está me esperando. E isso não abandono nem quando estou em férias ou a passeio com a família. Minha família já está alinhada com a minha rotina. Eles já sabem que isso é minha prioridade. E quando ficamos no mesmo quarto, vou até o banheiro, estendo a toalha no chão e assim oro. Para mim, não há descanso da oração em dia algum, pelo simples fato de que não há descanso na batalha e não há descanso na tentação. Além do principal fato de que todos os dias quero me encontrar com o meu bondoso Senhor. Oração para mim virou um delicioso prazer. Eu tenho certeza que após você aplicar o que é ensinado nesta obra, a oração virará também um prazer para o precioso servo e serva do Senhor. Contudo, o que quero fazer agora é ajudá-lo a orar. Também sei que ninguém irá, tão logo a curto prazo, conseguir orar por 2 horas, 3 ou até mesmo 4 horas. Mas também afirmo que até uma criança consegue, com uma boa estratégia, orar por 1 hora diariamente. E é exatamente isso que quero lhe propor e ajudá-lo. Orar por pelo menos 1 hora por dia. Em nossa igreja, tenho crianças que já oram por 1 hora por dia, pelo menos. Tenho recebido testemunhos do mundo todo de pessoas que tiveram suas vidas mudadas completamente após aprenderem a orar por, no mínimo, 1 hora por dia. Por que devemos orar, no mínimo, 1 hora por dia? Em Mateus 26, versículos 36 ao 41, Jesus disse: não conseguem orar nem pelo menos 1 hora? Eu realmente acredito que Jesus não mencionou essas palavras por falar. Creio que ele foi intencional e ali estabeleceu a cada um de nós um padrão de vida de oração de no mínimo 1 hora por dia.
Teremos muito para receber do Senhor quando obtivermos esse entendimento, quando passarmos a ter este padrão organizado de oração. Hoje, o grande problema dos que querem orar é que não sabem por onde começar. Já entram para falar com o Senhor de forma desorganizada. E é claro que, em menos de 20 minutos, irá esgotar rapidamente tudo o que tem para falar e vai parecer que falaram muita coisa ao Senhor. Aí temos um problema. As coisas profundas de Deus necessitam que nós gastemos mais tempo diante dele. Por isso, o Senhor me cobrou para ensinar a você um modelo de oração que funcionou comigo e creio que irá funcionar também com você. Aprendi com o pastor Chu o modelo da oração do tabernáculo. O tabernáculo possui 6 utensílios e é necessário usar cada um deles em uma corrida de oração que dura 1 hora. Isso fui desenvolvendo aos poucos no meu tempo com Deus e funciona para mim como um mapa para orar que perdura já por muito tempo e quero lhe ensinar. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou o seguinte: 90% dos crentes simplesmente não oram. Dos que oram, 98% oram em média 10 a 15 minutos por dia. Isso é simplesmente uma vergonha para nós. Por quê? Porque a oração é o alicerce do reavivamento, tanto do reavivamento pessoal quanto na igreja. Sem oração, sua vida simplesmente ficará estagnada e nada praticamente irá acontecer de sobrenatural. Jesus começou seu ministério com oração, orou e jejuou 40 dias e terminou com oração no Getsemane e na cruz. Antes de vir para Curitiba, passei pela casa da minha mãe em Caldas Novas, em Goiás. Eu tinha 16 anos, estava completamente perdido e não sabia o que fazer da minha vida. Mas teve uma ocasião em que passei 2 dias lutando com Deus em oração. Não saí do quarto para nada. Apenas cantava e orava até o Senhor falar comigo. Orei por 24 horas sem parar. Comecei às 9 horas da manhã e só terminei de orar às 9 horas da manhã do outro dia. Passei a noite toda em profunda agonia com o Senhor. Eu estava ali, mas a minha mãe não queria que eu estivesse ali. Eu também não tinha para onde ir. Tinha vindo da casa da minha avó e para lá não queria mais voltar. No entanto, algo estava me empurrando mais para frente e eu não sabia para onde. Então, após passar 24 horas ininterruptas em oração, ele falou comigo: vá para uma cidade chamada Curitiba, pois tem uma grande obra para você lá. Por isso estava sendo empurrado para frente. Naquela manhã, eu disse à minha mãe: estou indo para Curitiba. Ela comprou a passagem de ônibus para mim e me deu R$ 70 para a viagem. Então fui, e não conheci ninguém naquela cidade. Apenas fui. Eu estou em Curitiba até hoje. Pastoreio 2 igrejas, sou casado há 22 anos, tenho um filho e uma filha. E a partir de Curitiba, tenho viajado pelo mundo levando a santa palavra de Deus. Antes, eu estava completamente perdido. Contudo, comecei a lutar em oração e venci pela oração. Minha vida e ministério sempre tiveram uma ligação muito forte com a oração. Sempre em minha casa tive meu quarto de oração. Aprendi dentro da caixa de papelão a falar com Deus todos os dias e muitas vezes de forma demorada e em outras rápida. Sempre irei, sempre me prostrarei e estenderei a toalha diante dele e orarei. Dedico-me a ele. Não posso passar um dia sem falar com meu bondoso Senhor. Devemos orar, no mínimo, por 1 hora. Você pode me dizer: eu oro 10 a 15 minutos e já não tenho nada mais para dizer a Deus. Aí é que está o problema. Você deveria ter mais coisas a dizer a Deus. A verdade é que todo mundo fala demais. Todo mundo tem muita coisa a dizer, só que não a Deus. É muito constrangedor estar diante de alguém e não ter nada para conversar.
E a gente costuma dizer, faltou afinidade. Qual é a solução? Devemos ter um plano de oração que deve durar no mínimo 1 hora. Devemos ter um plano de oração que nos leve a orar no mínimo 1 hora por dia. O Espírito Santo, por meio do pastor Chu, ensinou-me a orar por mais de 1 hora. E é exatamente isso que gosto de chamar de corrida da oração. Em nossa comunidade, nossos pastores devem orar no mínimo 1 hora por dia e estimulamos os membros a orarem também 1 hora por dia. Eu comecei minha caminhada de oração com este plano e estabeleci de forma disciplinar que não sairia do lugar de oração antes de completar 1 hora. E assim foi. Hoje, meu corpo e minha alma pedem para orar todos os dias. O tabernáculo. Vamos ao tabernáculo no deserto. Ali vemos o plano de oração, o plano de entrar na presença de Deus. Você sabe, todas as coisas da velha aliança são apenas sombras, vislumbres das coisas da nova aliança, de acordo com Hebreus 10, versículo 1. Ou seja, o Velho Testamento é o Novo Testamento em quadrinhos e o Novo Testamento é o Velho Testamento aplicado. Tudo no Velho Testamento deve nos levar a Cristo e a sua obra. E uma grande demonstração disso é o tabernáculo de Moisés. Tudo no tabernáculo foi feito para mostrar a obra total de Cristo. Só após entender o simbolismo sobrenatural do tabernáculo que descobri que orar é entrar no tabernáculo e correr pelo corpo de Cristo. E se você desenvolver a corrida de oração pelo tabernáculo, isso durará 1 hora nos primeiros dias, mas logo você vai orar bem mais do que 1 hora. Vamos examinar o modelo do tabernáculo. Veja os textos do Senhor ordenando a construção do tabernáculo a Moisés em Êxodo 40, versículos 1 ao 15 e Hebreus 9, versículo 1. Nesta imagem, temos a figura do tabernáculo que o Senhor mandou que Moisés construísse no deserto. É evidente para nós que esse tabernáculo representava Cristo. Ele era a sombra da vida, obra e corpo de Cristo. Porém, mais do que isso, quando olho para o tabernáculo, vejo que todos os dias o sacerdote iniciava uma corrida até a arca de Deus. E ali ele entrava no santuário. Para mim, este é o modelo de oração mais poderoso que você irá aprender. E depois de aprender, colocando-o em prática, irá usá-lo como um mapa para a revelação e visão que o levará cada vez mais profundo em sua presença. Olhe bem para essa imagem, para a imagem do tabernáculo. Ele era feito em 3 partes: átrio, onde ficava o altar de bronze e a pia de bronze, depois o lugar santo, que contém um véu, e ali dentro tem mais 3 utensílios: à esquerda o candelabro e à direita a mesa dos pães da preposição. Além disso, à frente ainda um incensário. Logo à frente do incensário havia mais um véu, e agora o sacerdote está prestes a terminar sua corrida pelo santuário, pois ele tem que atravessar o véu e entrar no Santo dos Santos, onde ficava a arca de Deus. Observe que esse era o ritual diário do sumo sacerdote, que durava diariamente em torno de 1 hora. Logo pela manhã, ele deveria jogar mais lenha no altar e mantê-lo aceso. Esse fogo não podia apagar, e era o sacerdote que o mantinha aceso logo ao entrar no tabernáculo pela manhã. Primeiro, altar de bronze, 10 minutos. Ali era o lugar onde os sacerdotes sacrificavam os animais, derramavam o sangue e queimavam as carnes ao Senhor para expiar os pecados. Era ali que os pecadores recebiam perdão. O altar de bronze representa a cruz, onde Jesus tornou-se pecado por nós. O que você leva para a cruz? Seus pecados, suas dores, mágoas, angústias, incertezas,
frustrações, medo, decepções, depressão, ansiedade, doenças. Aprendi em meu tempo diário com o Senhor que é extremamente necessário começar meu tempo de oração pela cruz. Ali eu choro, confesso, reclamo, desabafo, derramo a minha alma. É impossível termos um tempo de oração saudável sem passarmos pela cruz de Cristo, sem derramar a nossa alma perante o Senhor. É quando começo o meu tempo de oração que me derramo, que digo ao Senhor tudo que está me incomodando, tudo que está doendo. Confesso não só meus pecados, mas também minhas dores. Quantas vezes, diante da cruz de Cristo, em meu tempo de oração, reclamei de dor, de solidão, da dor da rejeição. É lá, meu amado, é lá, não em outro lugar, é lá. Há pouco tempo fui ao Senhor me queixar que estava achando estranho nas nossas últimas reuniões, que eu não estava sentindo aquela unção tão intensa. Eu disse ao Senhor: meu bondoso Senhor, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Magoei-o? Fiz algo que o feriu? Pois já tem algumas reuniões que sinto falta da explosão de unção. O Senhor se manteve calado ainda por um tempo, mas eu continuei insistindo, até que lutei com ele a noite toda, e ele me respondeu: está ruim sem meu azeite? Eu disse: sim, Senhor, horrível. Ele me disse: eu limitei meu azeite porque você anda criticando o seu pastor. Eu disse: Senhor, eu não falo mal do meu pastor a ninguém. Então o Senhor me disse: sua esposa não é ninguém. Bem, Senhor, eu apenas desabafo só com minha esposa algumas coisas que me chateiam. Eu disse ao Senhor e completei: se eu não falar com ela, irei falar com quem? O Senhor me respondeu: comigo, na cruz. Então aprendi. É na cruz, todos os dias, que derramo o que tenho de pior em mim. Vomito dor, choro, reclamo, confesso ao Senhor. Não é azedando o coração das pessoas, é aos pés da cruz. Vá, meu irmão, vá agora mesmo para a cruz. Agora responda-me, somente na cruz, falando tudo isso com o Senhor, quanto tempo você demoraria? Analisando por esse lado, será que realmente não temos tanta coisa para falar com Deus? Neste momento, o Espírito entra em meu coração e disparo a adorar, chorar, pois a mim Ele revela tudo que tenho que confessar. É Ele que convence o homem do pecado, justiça e juízo. E é dos pecados e dores que o meu Senhor me convence. São esses que deixo ali no altar de bronze, que representa a cruz de Cristo. Segundo, pia de bronze, 10 minutos. Na pia de bronze, os sacerdotes se lavavam para serem purificados após estarem sujos com o sangue das ovelhas dos pecadores. O sacerdote continua sua caminhada diária por dentro do tabernáculo e se depara com o segundo utensílio, a pia de bronze. Ali ele deve se lavar. A Bíblia diz que o sangue nos dá perdão, mas a água, a santificação. Ali oro pedindo a Deus santificação. Ali oro para ser sal e luz. Peço discernimento entre o certo e o errado. Ali peço para não mentir mais. Ali peço para ser honesto. Ali peço para ser fiel. Diante da pia, estamos pedindo ao Espírito Santo que sua obra santificadora nos transforme. É neste ponto que começo a ser transformado em um novo homem diariamente. Peço para ser melhor marido, melhor pai, melhor filho, melhor pastor, melhor irmão, melhor amigo. E veja, neste ponto, já passei pela cruz e o Espírito Santo me convenceu de meus pecados. E o que eu deveria confessar já deixei na cruz. Agora, diante da pia, continuo com a interação do Espírito em meu espírito. E ele me lembra de todas as coisas que eu devo pedir para ser melhor, para mudar. A isso chamamos de santificação, pois é na pia que vamos nos lavando. Agora pense comigo.
só nesses 2 lugares, dentro do tabernáculo, você acha que deveria orar por quanto tempo? Quanto tempo você acha que deveria gastar orando, pedindo perdão a Deus e depois para que Ele opere sua obra santificadora em sua vida, mudando-o permanentemente? Como então alguns homens e mulheres de Deus dizem que com 20 minutos já disseram tudo o que tinham para dizer a Deus? Lugar santo. Agora, em sua corrida diária de oração, o sacerdote se prepara para entrar no lugar santo, que fica além do véu. Ele já passou pela cruz, já se lavou na pia e agora vai se encontrar com os utensílios dentro do lugar santo, além do véu. Além do véu está praticamente toda a revelação bíblica e espiritual. Entenda, antes de entrar além do véu, você deve estar limpo, lavado com a água e com o sangue. Leia Salmo 24, versículos 3 a 4, que diz: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar santo, o que é limpo de mãos e puro de coração? Aí está o motivo porque não sentimos nada ao entrar em sua presença, pois não passamos pela cruz, não lavamos nossas mãos e nem purificamos nosso coração. Ora, se a Bíblia já nos diz que nossas orações não são atendidas quando nosso coração está manchado, devemos passar todas essas etapas para que nosso coração esteja purificado ao entrar no santo lugar. Se fizermos exatamente assim, ao entrar no santo lugar, estaremos sempre livres para receber do nosso amigo Espírito Santo as suas profundas revelações. Terceiro, candelabro, 15 minutos. É no candelabro que recebo todas as revelações de Deus. Ali oro em línguas e ali já estou completamente conectado com o Espírito Santo. Já vim da cruz e da pia. Já confessei e já me lavei. Agora estou pronto para entrar. Estou com as mãos limpas. Isso quer dizer que já confessei, já me lavei, já limpei meu coração de toda amargura, já chorei tudo o que deveria chorar, já falei o nome das pessoas com as quais eu tinha pendências, então deixei meu coração livre para o Espírito Santo. No lugar santo, à sua esquerda, está o candelabro. Ele representa o Espírito Santo. Não existe outra luz senão aquela do candelabro. É agora que você começa suas profundas experiências. É isso que Jesus chamou de nascer do Espírito. As 7 luzes são os 7 Espíritos de Deus. Ali peço sabedoria, ali peço capacidade, ali recebo novos dons, ali recebo revelação do Espírito. No meu caso, diante dos 7 Espíritos de Deus, fico mais de 2 horas orando em línguas. E já fiquei muitas vezes mais de 12 horas. Saio cheio de revelações, cheio de coisas novas de Deus, de coisas profundas. Sempre tenho saudades deste lugar. Para mim, até cheiro tem. Até o cheiro é diferente quando estou diante do candelabro. Seja honesto. Eu coloquei 15 minutos diante do candelabro. Mas será que é possível somente isso? Lembre-se, nossa corrida de oração para iniciantes dura apenas 1 hora. E este é o padrão que estou lhe ensinando. Para mim, é impossível cumprir a corrida do sacerdote diante do tabernáculo em menos de 1 hora. Imagino que foi isso que Jesus quis dizer quando disse intencionalmente: vocês não conseguem orar sequer 1 hora? Contudo, comecemos a orar diariamente 1 hora. Logo, não tenho dúvidas, você ficará horas com o bondoso Senhor e experimentará momentos indescritíveis com Ele. Quarto, mesa dos pães da preposição, 5 minutos. Já sabemos que o tabernáculo de Moisés foi feito conforme as medidas de Deus. O próprio Deus estabeleceu suas medidas, construção, materiais e utensílios.
e deveria ser idêntico ao tabernáculo que havia no céu. E todo esse tabernáculo representa a obra e vida do nosso bondoso Senhor Jesus. Também sabemos que todos os dias o sacerdote deveria iniciar sua caminhada até o Santo dos Santos, passando por 6 utensílios até a presença da Arca de Deus. Se o candelabro estava à sua esquerda, à sua direita estavam os pães da preposição. E assim como o candelabro com as 7 lâmpadas representa o Espírito Santo, que contém os 7 Espíritos de Deus, os pães representam o corpo de Cristo. O pão representa a palavra de Deus. Foi essa palavra que se fez carne. E ali ficava uma mesa com 12 pães asmos, e o sacerdote deveria comer desses pães dentro de sua caminhada pelo tabernáculo. Esses pães são a palavra de Deus, o próprio Cristo, o maná que veio do céu. Jesus afirmou ser o pão vivo que desceu do céu. Este é o momento que pego a minha Bíblia M'Cheyne e a leio em voz alta. Faço isso para me alimentar da palavra de Deus. Eu o faço por muito tempo, mas você pode começar gastando apenas um capítulo por dia dentro de sua corrida de oração. Mas leia a palavra de Deus em voz alta. Alimente-se dela. Não importa o texto, ela irá nutri-lo para o dia. Eu normalmente coloco a minha Bíblia no chão e, deitado como já estava, leio-a e fico ali me alimentando da palavra do Senhor. Nessa hora em que já passei pelo candelabro, já estou com a mente cheia de luz, então posso ler a palavra e ela se tornará revelação para mim. Você não imagina quantas coisas são reveladas dentro da palavra do Senhor para mim. Experimente fazer isso todos os dias e verá a grande diferença em sua vida espiritual. Não passe mais fome, alimente-se da palavra de Deus. Os avivalistas jamais liam a Bíblia antes de orar. Eles entendiam que a Bíblia deveria ser lida sempre depois de orar. E, de fato, quando comecei a ler a Bíblia junto com o meu momento com Deus, realmente a palavra fica viva diante dos meus olhos. As letras saltam em minha mente. Quinto, altar do incenso. 5 minutos. Este é o momento dos louvores ao Senhor. Nessa hora, adoro o bondoso Senhor com um cântico, ou coloco um cântico. Adorar é queimar o incenso. Note que o sacerdote já está quase pronto para entrar diante da face do Senhor, diante do Santo dos Santos. E agora, em sua corrida, ele queima o incenso. Sexto, Santo dos Santos. Observe o seguinte: até chegar à presença de Deus, é um longo caminho de disciplina, amor e devoção. Mas, se chegar, chega com toda a sua corrida completa. Nesse ponto, realmente eu duvido que ficará apenas 1 hora. Por isso, aqui eu não coloquei tempo, pois é impossível pensar em tempo diante da sua face. No meio do Santo dos Santos está a arca. A arca representa a glória de Deus. Você já esteve diante do Senhor face a face? Muitos acham que isso não é possível. Realmente, até Moisés, eles achavam mesmo. Mas Moisés se arriscou e foi até o seu bondoso Senhor. Amado servo do Senhor, pelo sangue de Cristo, temos esse caminho livre até hoje. O véu do templo se rasgou, mostrando que o nosso acesso a ele está livre, não há restrições. Podemos entrar com confiança diante de sua presença pelo novo e vivo caminho que Cristo preparou para nós, por seu corpo. Não tenha medo de entrar em sua presença. O caminho está livre, você não será rejeitado por ele. Não se desculpe por ter fome de Deus. E não conte uma desculpa para não ir à sua presença. O caminho está livre. Não é medo que você tem, tampouco temor. É mesmo falta de fome dele. Experimente querer conhecê-lo, querer vê-lo, querer encontrá-lo no seu secreto. Vejamos agora o gráfico completo de nossa corrida de oração pelo tabernáculo, ou, como gosto de falar, pelo corpo de Cristo,
pois orar para mim é caminhar ou correr pelo corpo de Cristo. Orar para mim é viver todos os dias à sombra da cruz de Cristo. Agora temos de forma bem didática nossa corrida de oração de 1 hora pelo corpo de Cristo. E pondere, é possível orar tudo isso pelo menos 1 hora por dia? Os servos do Senhor podem ficar sem sua cruz? O nosso bondoso Senhor nos ordenou a pegarmos nossa cruz e segui-lo. Pois bem, apresento-lhe sua cruz, pois a sombra da cruz está em todo o tabernáculo. Todos os utensílios estão colocados exatamente na posição da sombra da cruz, exatamente como se vê no gráfico seguinte. Por isso, em minha casa, igreja e perante os irmãos, aprendemos um costume de dizer: vá para a cruz, meu irmão. Estamos dizendo literalmente: vá orar, vá falar com Deus. A sombra da cruz de Cristo deve estar sempre diante de nós. O servo do Senhor deve se derramar todos os dias diante da cruz, senão ele não ficará de pé. A angústia, as dores, a depressão, a ansiedade, as traições e a ingratidão irão esmagá-lo. Diante da cruz morremos para nosso ego, para nosso eu, para nosso orgulho. Quantas vezes fui para a cruz cheio de razão, cheio de justiça própria e com raiva de alguém, e saí de lá pequeno e envergonhado. Sombra da cruz, o segredo de orar na cruz. Sabe por que Jesus nos mandou orar pelos nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem? Sabe por que Jó orou pelos seus difamadores e prosperou enquanto fazia isso? Aqui está uma poderosa arma que o Senhor me ensinou. É de um precioso amigo que é pastor em Boston, meu querido Costa Júnior. Orar pelos seus inimigos é o segredo. Já percebeu que não conseguimos sentir raiva de quem oramos? E o contrário também é verdade. Não conseguimos orar por quem estamos feridos e magoados. Já percebeu que não conseguimos sequer mencionar o nome de pessoas que nos feriram? Pois bem, aqui está a chave que aprendi. Na cruz, não apenas confesso meus pecados, eu também falo o nome das pessoas que me ferem e das pessoas por quem fui ferido e magoado. Falo o nome delas ao Senhor. Dói, mas falo. Entala na garganta muitas vezes, mas logo sinto com as suas mãos vindo e arrancando a mágoa, a ferida. Estar magoado e ferido encerra o favor de Deus em sua vida, pelo simples fato de seu coração estar cheio de reservas. Para entrar em sua presença, você precisa estar com o coração puro e as mãos limpas, senão sua oração não será respondida. Então aprenda, nos primeiros minutos de seu tempo de oração, a falar o nome das pessoas que você sente que o feriu e seja livre. No mesmo instante, o Espírito Santo colocará em você um espírito de perdão. Em minha experiência, na maioria das vezes que entrei na presença do Senhor magoado com alguém e contei para Ele os meus motivos, eu orei pelas pessoas que eu supostamente estava ferido. Ele me mostrou o contrário. Ele me mostrou onde errei e o que fiz. Ele destruiu a minha justiça própria, destruiu meus argumentos e eu saí com uma terrível vergonha de ainda ter ficado magoado. A verdade é que os crentes estão feridos, magoados, cheios de justiça própria, cheios de razões pessoais. Mas digo-lhe, a maioria de suas razões são apenas vozes do orgulho e do ego. O que falta nesses irmãos é ir para a cruz e lá matar o seu ego, sua vontade, sua carne. Os crentes estão se atacando nas redes sociais, trocando de igrejas e cheios de mágoas uns com os outros, porque lhes falta cruz. É diante da cruz de Cristo que vemos nossa real necessidade. Afirmo-lhe que, quando passamos a ter o costume de oração secreta diária diante do Senhor, acabam-se nossas razões, egos e vaidades. De fato, passamos a ficar parecidos com Jesus. Tornamo-nos altruístas e deixamos passar. Aprendemos a sofrer o dano e deixamos o Senhor ser nossa bandeira e justiça.
tudo muda quando mudamos nosso estilo de vida aos pés da cruz do Senhor. Jesus chorou, mas não reclamou. Chore, sinta a dor e vá chorar aos pés da cruz. Todavia, não murmure e não reclame. Isso tarda o tempo da resposta de Deus em sua vida. Na cruz, vemos pecado até em nossa santidade. Veja bem, é de conhecimento de todos que devemos ter uma vida de oração contínua, isto é, diária, com meditações bíblicas diárias. Não devemos orar só quando precisamos de alguma coisa, quando estivermos com dor, medo ou necessidades. Também isso, mas não só isso. E que não podemos pegar a Bíblia somente para preparar sermões. Também isso, mas não só isso. Também é sabido de todos que essas práticas nos levam a um profundo afastar das coisas do mundo e uma grande aproximação das pessoas do mundo. É exatamente essa ordem, porque santidade é se afastar das coisas do mundo, mesmo sem se afastar das pessoas do mundo. Contudo, quando me orgulho disso, orgulho-me de ser diferente, espiritualmente, da maioria, de orar mais do que a maioria, é ego. E nisso há pecado até em nossa santidade. Na cruz, descobrimos que se oramos é pela pura misericórdia de Deus. E é impossível se sentir superior espiritualmente para alguém estando sempre à sombra da cruz. Diante da cruz somos todos débeis e miseráveis. Recordo-me de um fato agora. Há pouco tempo, estava pregando por 3 dias nas Malvinas, que fica na Terra do Fogo, na Argentina, e me levantei para orar como de costume. E no início de minha oração, já disse ao Senhor: como podes usar um homem tão débil, tão cheio de falhas como eu? Parece que essas palavras entraram como grito de minha alma ao trono da graça do Senhor. E após 4 horas, eu estava me levantando do chão, e havia tantas lágrimas no chão que parecia uma enorme goteira de chuva. Entendo que essas palavras subiram aos céus e ele derramou de sua graça e amor sobre mim. Sumiram as palavras e eu só conseguia sentir seu amor e chorar e chorar. Nem sei de onde saiu tanta água do meu corpo. Ao final, eu estava completamente desidratado e com a boca seca de tanto chorar aos pés da cruz. É isso mesmo, à sombra da cruz é assim que nos sentimos. Por isso é que acho impossível quem está à sombra da cruz ficar com justiça própria, ego e orgulho. Minha vida mudou após a corrida de oração. Gostaria de compartilhar com um amado irmão um testemunho importante para entendermos o que podemos viver em nossa corrida de oração. Testemunho da Aline Rafaela. Hoje, dia 16 de abril de 2022, faz um mês que o pastor Hernani Santos realizou uma conferência de avivamento na igreja em que congrego. Ele pregou no último dia sobre como orar por 1 hora. Ele disse que se conseguirmos orar por 30 dias sem parar por 1 hora, veríamos uma transformação visível em nossa vida, em todas as áreas. Em lágrimas escrevi esse testemunho com temor e paixão a Deus. Hoje venci esses 30 primeiros dias de uma longa jornada que quero viver até a volta de Cristo e dizer o quanto estou sendo impactada e transformada. Muitas coisas mudaram dentro e fora de mim após iniciar minha corrida de oração de 1 hora diária. Aprendi que a oração diária e eficaz é uma arma poderosa. Sou cristã desde os 15 anos, tenho 33 anos e foram tantas desculpas e falta de tempo que preenchiam meu dia que eu me perdi em mim mesma. Em 18 anos, até aqui nadando no raso, sendo que Deus quer profundidade, constância, hábito. Quero agradecer tanto ao pastor Hernani Santos por se permitir ser usado por Deus nessa conferência de avivamento, trazendo-nos um genuíno despertar espiritual e esse mover de oração em minha vida. Muito obrigado, querida irmã Aline Rafael, pelo seu grandioso testemunho. O turno da revelação. Eu posso orar em qualquer horário no dia, mas se eu orar pela madrugada, sempre será diferente. Há muito tempo acordo às 5 horas da manhã. Agora já estou mais do que habituado,
mas no início não foi fácil. Eu passei meses, até anos, sem conseguir dormir. E procurei os melhores médicos, tomei os melhores remédios, os mais caros. Entretanto, sempre às 5 horas da manhã eu acordava, já não estava aguentando mais. Minha qualidade de vida ficou completamente comprometida, uma vez que eu dependia do meu sono, de uma boa noite de sono para estar bem. Agora, como viajo muito e a maioria dos cultos termina à tarde, chego nos hotéis tarde. Como poderia acordar às 5 horas da manhã? Um dia cansado e em lágrimas, fui falar com Deus e lhe disse: como posso pregar doente? Eu simplesmente não consigo dormir e meu dia é péssimo. Como pode isso? Então o Senhor me disse: seu problema não é sono, é fome. Mas não fome e sede de comida, nem de bebida, mas da minha presença. Então percebi que estava diante de um chamado do Senhor sem volta. O Senhor me disse: eu sempre irei te acordar às 5 horas da manhã. Se você vai orar ou não, é problema seu. Mas também não vai dormir. Foi só então que percebi que Deus quer que você ore. Pode escolher o horário para orar, mas existem aqueles a quem Ele quer revelar seus segredos. A esses, Ele irá chamá-los no primeiro turno, o qual chamo de turno da revelação. Veja bem, hoje nem sempre oro às madrugadas, mas sempre, todos os dias, por horas. Quando o Senhor quer falar ou me dar coisas poderosas e reveladoras, Ele sempre me chama às 5 horas da manhã. O que chamo de turno da revelação, aprendi que vai das 3 horas da madrugada até as 6 horas da manhã. O período mais difícil, porém, o mais poderoso. Vá por mim. Se você decidir orar nesse turno, irá experimentar o maior mover de Deus que Ele tem para um homem ou mulher de Deus. Coisas que jamais você imaginou viver estão escondidas nesse turno. Todo fogo nasce de uma pequena faísca. Comece correndo pelas madrugadas e logo um grande avivamento nascerá. Alguma coisa poderosa do Senhor virá sobre a sua vida e ministério, mas precisa começar já. Se você está com a sua vida espiritual falida, a culpa é toda sua, não de Deus. Foi você que negligenciou sua vida de oração, seu relacionamento com Deus. Para que haja vida de novo em sua vida espiritual, volte-se para o Senhor. Isso se for importante para você, claro. É diferente orar pelas madrugadas e pregar após passar a noite orando. Quando pregamos após algumas horas de oração, a pregação se torna como fogo e os corações como capim seco. Mas quando pregamos sem orar, a mensagem se torna como sino e os corações continuam capim seco. Servos do Senhor, os ouvintes da palavra, em muitos lugares estão passando fome espiritual, estão sedentos. Boa parte de nossos sermões não os alimentam, pelo menos não espiritualmente, pois não vêm de um tempo dedicado e recluso com o Senhor. John Wesley dizia: pregador, coloque o seu sermão no fogo ou coloque fogo no seu sermão. A pregação que vem dos tempos de oração mostra a cada um de nós que ela tem um senso de urgência muito grande. Ela precisa ser de uma pessoa morta, de alguém morrendo. Ainda esses dias me perguntaram: o que você espera quando prega? Eu disse: ressuscitar mortos. Por isso que púlpito não é lugar para crianças, animadores, shows e palhaços. Esta pode ser a última coisa que uma pessoa irá fazer antes de ir para a eternidade sem Cristo, ir a um culto público. Já pensou nisso? Algumas daquelas centenas que o ouvem podem ir para uma eternidade sem Cristo e a última coisa que ela fez foi ouvi-lo. Muitas coisas podem ser profissionalizadas na igreja, mas a maneira de acessar a Deus nunca vai mudar, e essa é por meio da oração. Precisamos de Deus para fazer a obra de Deus. Entenda de Deus para fazer a sua obra. Pare de pensar nisso. John Bunyan dizia: oração secreta é a arma de Deus para separar bodes de ovelhas, falsos de verdadeiros. Os bodes e os falsos não oram em secreto.
Nunca conheci um homem de Deus que não tivesse olhos molhados. Logo pela manhã, seus olhos molham na presença de Deus e passam o resto do dia assim. Uma vida de oração de seu pastor trará um poderoso avivamento sobre sua igreja e seu povo. No entanto, a falta de oração fará com que esse povo morra espiritualmente, como já está morto o seu pastor. Chuck Pierce nos ensina em seu livro Seu Dia Pode Ser Melhor sobre os turnos de poder. De acordo com Pierce, existem 4 vigílias de poder na Bíblia, e elas demarcam nossa busca pelo Senhor. Mateus 14, 23 ao 25, declara que Jesus andou por sobre as águas na 4ª vigília da noite. Deixou a multidão e foi para o monte orar em secreto. E chegando à alta madrugada, continuava ali a sós, orando. As vigílias eram organizadas em 4 vigílias de 3 em 3 horas. A primeira era a das 18 às 21 horas. A segunda vigília, das 21 horas à meia-noite. A terceira vigília, das meia-noite às 3 da madrugada. E a 4ª vigília, das 3 da madrugada às 6 da manhã. Para mim, o turno da revelação sempre foi das 3 horas da madrugada até as 6 horas da manhã. Todas as minhas maiores experiências sempre foram entre o 4º turno, o que eu chamo de turno de revelação. Comigo é tão forte que, para mim, chamo o turno das 3 da manhã às 6 de primeiro turno. Eu vi o Senhor 3 vezes e 4 vezes um anjo que não sei o nome, sempre foi próximo das 6 da manhã. Por isso eu chamo de turno da revelação. Era comum fixar um horário de oração de acordo com esses períodos em Atos 3, versículo 1. Vemos que Pedro e João costumavam ir ao templo para orar a partir das 3 horas da tarde. Em Atos 10, Pedro teve uma visão de Deus enquanto orava ao meio-dia. Também somos informados que Cornélio teve uma visitação de um anjo do Senhor às 3 horas da tarde. Atos 16 registra que houve um terremoto quando Paulo e Silas se puseram a orar à meia-noite. Ter um horário fixo para orar é a principal chave para termos um poderoso avivamento pessoal. Então, meu conselho final é este: escolha um local e um horário e não mude isso por nada nesse mundo. Comece hoje mesmo sua corrida de oração até o retorno de Cristo.